No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Ótimo dia, ótimo sábado para você, dia 13 de novembro de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ontem nós começamos a falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que muito falou o Senhor Jesus, pelo menos está lá no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 12, versículo 32, 31, 32, né? Todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, e aí você tem que procurar a versão que fala Filho do Homem, acho que a maioria fala, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Nós lemos também lá no Evangelho que escreveu Marcos as mesmas palavras. É só você ver o vídeo de ontem que tem a mesma capa, só que o detalhe na parte 1. Então, para você entender este vídeo, é necessário que você pare e ouça lá o primeiro, porque é importante isso que eu vou falar aqui. Se bem que nós precisaríamos de muito tempo para explanar esse assunto, para dissecar este assunto, para ler alguns textos, para entender todo a mensagem forte que tem aí nesse detalhe. Aqui as pessoas leem esse versículo e dizem assim, olha, tá vendo a diferença dos três? Ó, tá vendo? Não pode blasfemar contra o Espírito Santo, pode pecar contra o Pai, contra o Filho, que não tem problema. Veja bem, o Senhor Jesus falou toda a blasfêmia que vocês fizerem, que os filhos dos homens fizerem contra o Filho do Homem, será perdoado. O que é blasfêmia? Uma palavra que insulta, né? Que ofende a pessoa. Em outras palavras, é mais ou menos assim. A blasfêmia é mais ligada à palavra de Deus, né? É um insulto à divindade, vamos dizer assim, né? É uma ofensa, um insulto, diz o dicionário, a expressão que insulta ou ofende. Isso é aquela pessoa que é considerada digno de respeito. Aquela pessoa que é considerada digna de respeito. Então você vai lá e faz um insulto contra ela, ofende ela. Então o Senhor Jesus está falando aqui, se você fizer isso contra o Filho do Homem, vai ser perdoado. Por que contra o Filho do Homem? O detalhe da questão deste tema aqui não está falando Filho de Deus, nem tampouco Deus. Ele está dizendo que os pecados serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo jamais terá perdão. E aí no próprio texto, desde o princípio, ele começa, esse capítulo é dedicado a um embate forte contra os fariseus. Que os fariseus buscavam matá-lo, procuravam matá-lo e vivia procurando motivo. E aqui nesse texto é bem claro. Eles começam quando o Senhor Jesus cura um camarada no sábado. Ele curou o cara no sábado. Ele começa, os fariseus apontando os discípulos que não lavavam a mão para comer. Começa tudo, você lê o capítulo 12 todo, você vai entender que havia ali uma questão bem diabólica, bem religiosa e firme por parte dos fariseus contra. Então, diz no verso 22, aí mesmo em Mateus 12, aí você começa, eu vou ter que encurtar muito aqui para não tomar teu tempo, começa dizendo que diz aqui, e trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo o curou. E de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E a multidão, versículo 23, se admirava, dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa demônios, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsar Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu,
Por quem os expulsam, então, vossos filhos? Eu expulso pelos demônios. Vossos filhos expulsam por quem? Porquanto eles mesmos serão os vossos juízes. Verso 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Aí ele começa a dizer, olha, aí entra o verso 31. Por isso eu estou falando para vocês, todo pecado é perdoado, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ou seja, vocês estão cometendo um erro gravíssimo, dizendo que eu estou expulsando os demônios porque habita em mim o espírito de Beelzebul, ou seja, o príncipe dos demônios. É isso que eles estavam falando. Que havia um diabo, um demônio, o chefão dos demônios, estava em Cristo e estava expulsando, fazendo aqueles milagres todos. Não era o eterno que fazia, mas sim os demônios. Então, esse era uma ofensa grave, já que o significado da palavra que blasfema, para você ter uma ideia, é uma ofensa, é um insulto. Então eles, com raiva, com ódio, porque não tinha como acusar o Senhor de nada, porque era notório os milagres que ele fazia, fortes, incontestáveis. Por isso que eles procuravam matá-lo. Então eles falaram, para poder, de repente, colocar dúvida no coração das pessoas, olha, é o diabo que está fazendo por meio desse homem aí, esse homem não é de Deus, não. É o maior que está expulsando os pequenos lá. Veja que ponto, que absurdo. Chegaram os religiosos, os fariseus estavam tão cegos pela religião que não enxergaram o Deus da Torá que eles tanto amavam, que estava diante dos seus olhos. Ou seja, falando que quem estava realizando que em Cristo habitava espírito imundo. Então veja o tamanho do insulto, o tamanho da ofensa. É muito grave o que esses caras fizeram. É muito grave o que eles fizeram. Todos aqueles líderes religiosos que se voltaram contra Cristo, que fizeram de tudo, fizeram o diabo para tirá-lo de circulação, para acabar com ele, para destruí-lo, que odiavam muito, seja por ciúme, porque não podia fazer, porque o religioso, ele tem ciúme daquele que é sincero, daquele que ama a Deus. O religioso, se não vê outro tão religioso quanto ele, o resto está todo mundo servindo ao diabo. O religioso é assim. Então, o Senhor Jesus deixa claro nesse texto o que está acontecendo aqui. Ele não fala que você pode pecar contra o Filho de Deus, ele fala o Filho do Homem. Por que ele fala o Filho do Homem? Que podia então falar qualquer coisa contra o Filho do Homem, já estou terminando aqui. Ele diz que, porque se você for estudar, e aí a questão dos fariseus, eu já falei em outros vídeos, mas não custa repetir aqui, eles eram apegados às questões de genealogia, eles conheciam os familiares, os ancestrais, a descendência de onde vinha a pessoa. Então, se você pega a genealogia de Cristo, você vai ver que os seus, lá na família dele, lá para trás, muitos erros foram cometidos, muitas falhas foram cometidas. Você, por exemplo, ele é o filho de Davi. Davi, se você for olhar nas Escrituras, cometeu muitos pecados, muitas falhas. Algumas falhas, não vou dizer muito, mas algumas falhas graves Davi cometeu. Foi um grande homem, sinceramente foi um grande homem. Um grande governador, um grande rei. Mas cometeu falhas terríveis. Então, o Filho do Homem, a condição humana, a genealogia dele, os ancestrais dele cometeram muitas falhas. Judá se relacionou com a sua própria nora, se relacionou sexualmente, e desse relacionamento a nora teve um filho. Veja, o pai lá, Jesus não é o leão da tribo de Judá, vem dessa tribo cujo o patriarca da tribo cometeu um pecado gravíssimo. Na genealogia de Jesus entra também Raabe, uma prostituta que foi salva por Josué. Então, se você pega ali os familiares, você vai ver que tem muita gente, A Ruth entra também na genealogia dele, parente de Davi, bisavó de Davi, se não me falha a memória. Pois é, moabita, de Moab, só isso. Isso para os fariseus é coisa terrível. Poxa, você vem de moabita.
A sua descendência, você vem da família de Moabita, cara. Você não pode... Então, o Senhor Jesus falou, se todo pecado contra o Filho do Homem, se você quiser insultar, afrontar a questão da sua parentela, da sua condição humana, se você é pobre, né? Porque foram muitos insultos. Não tem onde cair morto, esse camarada aí não é ninguém. Ele estudou aonde? Ninguém sabe onde ele estudou, né? E aí, lançando vários insultos, várias ofensas, né? Não foi assim que fez o Natanael, quando vai ser chamado por Filipe? Olha, chegou o Cristo, mas vem da onde? Vem de Nazaré. Ué, vem alguma coisa boa lá de Nazaré? E Natanael foi até, vamos dizer assim, louvado a postura dele, a sinceridade de coração dele pelo próprio Senhor. O cara que não tinha papo torto, papo, né, conversa ali meio que... Era um homem que era sincero. Então, veja, Natanael falou, julgou ele pela sua cidade que ele nasceu. Ixi, de lá não vem nada de bom. Depois virou discípulo, forte, assíduo, participante, ministério do Cristo, aprendeu. Você está me entendendo? Foi perdoado, é ou não é? Ou não foi perdoado? Ele insultou logo de cara, falou mal de Jesus para Filipe sem antes conhecê-lo. Por quê? Porque realmente não vinha coisa boa de Nazaré. Realmente Nazaré, né? Tava lá, quem estuda um pouco dessas questões sabe como é que era Nazaré. Não oferecia nada de bom. E por aí vai. Então, todo pecado, toda blasfêmia, pecado, insultos, vai ser perdoado. Olha aí, já garantiu perdão para nós pela sua infinita misericórdia. Mas você chegar e dizer assim, Jesus não é Deus. O Deus que esses unicistas pregam é Deus do diabo, não é? E aí começar a afrontar, você pode estar se envolvendo num problema sério. E o contrário também. O diabo fazer milagre, fazer sinais, fazer curas, o diabo fazer um monte de coisa, você dizer que é Deus que está fazendo. Que o contrário também é muito grave, e também é blasfêmia contra o Espírito Santo. O contrário. Mas olha lá, olha que milagre. Não, é Deus. Deus usou e Deus fez. Preste bem atenção nisso que eu estou falando para você, porque, olha, quando Moisés lançou o cajado dele lá no chão e virou uma cobra, os magos de Faraó fizeram o mesma coisa. Pegaram as varinhas dele, jogaram lá e virou cobra também. Fizeram um milagre. Então veja que eles fizeram a mesma coisa. E aí, é Deus que fez? Pegou as varinhas lá, se o Deus de Moisés fez, o meu Deus aqui também fez. E aí? Então, a questão desse milagre de Moisés para Faraó e também o retorno, mas a cobra de Moisés comeu as cobrinhas lá do... isso aí tudo bem. Mas estou dizendo que você transformar uma varinha, né, em cobrinha, isso não é milagre, que é magia, é coisa pesada. Então, veja, você fazer o contrário, também dizer que não é Deus que está falando, é Deus que está... E o que mais tem também é isso hoje em dia. De diabo fazer coisas, abre aspas aqui, boas, né? Se é que ele faz alguma coisa boa, se não é para manter as pessoas presas, manter as pessoas no engano, e para poder enganar, ele tem que fazer coisa boa. Se ele fizer coisa ruim, como é que vai enganar? Como é que vai manter a pessoa no engano? Então, tudo isso precisa de ser guiado pelo Espírito de Deus, precisa conhecer o Eterno, precisa conhecer as Escrituras para não cometer esse tipo de... não trocar as bolas. O que é de Deus, falar que é de diabo, e o que é de diabo, falar que é de Deus. Aí você precisa, principalmente, como foi o caso dos judeus aqui, falar com consciência. Eles sabiam de tudo que o Senhor Jesus estava falando ali, que não dava para um reino dividido, não podia... Eles sabiam daquilo tudo, conheciam as Escrituras e mesmo assim, falando que o seu Deus, que o seu Criador, que o Deus da Torá que estava manifestado em carne e osso, estava fazendo coisas pelo Espírito do Beelzebul. Afrontaram uma ofensa em altíssimo grau. O máximo que eles puderam, o máximo que eles chegaram ao cume. Matar o Senhor não foi nem tão grave quanto isso que eles fizeram. Levaram para o madeiro, não foi nem tão grave quanto isso que eles fizeram. Para terminar aqui o estudo de hoje. O que eles fizeram, levando o Senhor Jesus para os romanos, levando ele para a cruz, o crucificando, soltando Barrabás, toda essa sujeira que eles fizeram, tudo que eles fizeram, não se compara a essa ofensa grave que fizeram ao nosso Senhor. Mas ele foi ofendido por nós. Ele foi maltratado pelas nossas
dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso foi para nos resgatar, que o nosso Pai, o nosso Deus esteve aqui ouvindo esse monte de fariseu o acusar, o apedrejar. Pois é, meu irmão, você que está ao alcance da minha voz, estude mais um pouco sobre esse assunto, se dedica-se, batiza-se em nome de Jesus para perdão dos pecados. Isso é o que você pode fazer. Não se permita partir para a eternidade sem ser batizado em nome de Jesus. Não perca tempo, a gente não está aqui de brincadeira, a gente está aqui com esse propósito de coração, levando essa mensagem para você. Arrependa-te. Se um dia você falou algo ou pensou algo contra o povo de Deus, contra o povo do nome, contra o eterno, por mais que você não entenda essa questão, examine um pouco mais. Você não é obrigado a entender isso, mas busque pelo Espírito entender e assimilar o máximo que você puder da palavra de Deus. Não tem nada de, quem pecar contra Deus está perdoado, quem pecar, não. O pecado para Deus é uma grande ofensa. E o pecado, ele é uma ofensa eterna. Você cometeu um pecado há 50 anos atrás, se não se arrependeu, esse pecado está mais vivo do que nunca, porque você pecou em outra dimensão. Pecou aqui, mas afrontou o Senhor, ofendeu o Senhor lá onde ele habita na eternidade. É muito delicada a situação. Vamos seguir em frente, pedir que Deus nos tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Eu vou ficando por aqui. Um ótimo sábado para você, final de semana prolongado, segunda-feira é feriado, e se Deus quiser nós estaremos aqui na segunda-feira com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.